Será que a forma que eu entro em contato com o solo pode prejudicar minha corrida? Ou entrar com a ponta do pé melhora a performance? E entrar com a ponta do pé reduz as lesões ou as dores que eu sinto, por exemplo, no meu joelho? Essas são questões que a gente vai trabalhar hoje. E o meu nome é Gabriel Zeitone, eu sou doutor em análise da biomecânica da corrida, sou treinador de corrida e atuo também há mais de 10 anos como forma de prescrição de treino de força para corredores. Hoje, o assunto que a gente vai falar é um dos temas mais discutidos e polêmicos dentro do universo da corrida, que é o contato inicial. Você já ouviu aquela expressão de que correr com o calcanhar é errado? Então a pessoa ela vai lá, ela te olha direitinho ele correndo e fala assim, pô, cara, tu tá correndo errado, cara, tá correndo com o calcanhar. Né? Que o certo era o quê? Era correr com o antepé e que previne lesões, melhora rendimento? Pois é, essa é a discussão que mais se tem feito desde os anos 2000. Né? E será que isso realmente importa? O contato inicial ele é um tema que gera muitas opiniões, mas é realmente muito importante que a gente consiga separar o que é evidência científica e o que é apenas uma opinião ou uma tendência que vem seguindo por conta de mídia social e tudo mais. E nesse vídeo eu vou explorar junto contigo os diferentes aspectos dessa questão. A gente vai falar sobre lesões mais comuns em cada um dos padrões de contato, o impacto no desempenho e o como que a velocidade e a cadência elas podem, de alguma forma, influenciar também no padrão de contato. E um outro ponto, será que a inclinação da superfície onde você está correndo, ela também vai influenciar o padrão de contato? E é claro, como que o treino de força pode ser um grande aliado ou vilão para reduzir o risco de lesões e melhorar a performance desse corredor. Então, além disso, eu ainda vou trazer alguns exemplos práticos para te ajudar a aplicar essas informações no seu dia a dia como corredor ou com os seus alunos, né, ou até mesmo com a sua própria corrida. A polêmica sobre esse padrão de contato inicial, ela começou a ganhar uma força ali nos anos 2000, com um boom que aconteceu por conta desse minimalismo na corrida, né? Utilizar ou não um tênis minimalista. E a ideia era o quê? Era simples. Volte para as raízes. Os nossos ancestrais, eles corriam descalço. Ninguém usava tênis. Utiliza o antepé para evitar lesões e melhorar a performance. Isso vai te ajudar. Essa era a ideia principal dessa proposta de vir a utilizar ali, né, o antepé como forma de afastar as lesões e aumentar o rendimento. Então essa ideia ela se popularizou bastante com livros, artigos, né, alguns artigos iniciais falando um pouquinho sobre a evolução do ser humano, né, e claro, entrou muito forte quando as marcas perceberam que isso poderia ser um excelente objeto de marketing para colocar ali calçados minimalistas como um novo produto para esses corredores. Então, isso colocou o contato com o calcanhar como um grande vilão. Né? Muitas pessoas elas começaram a demonizar o contato inicial com o calcanhar, porque de alguma forma aquilo ali até poderia vir a trazer lucros para eles. Né? E seria algo que os corredores eles deveriam evitar a todo custo. Você corre com o calcanhar, tu corre errado. Sai dessa, vai para outra. Essa era a proposta. Né? Mas será que é assim mesmo que isso funciona? Quando a gente começa a estudar, a ler os artigos científicos com maior robustez, a gente vê que a ciência ela mostra que a história não é tão simples assim e nem que isso seja uma verdade absoluta, que você precisa correr com um tipo específico. Da mesma forma que correr com o calcanhar vinha sendo demonizado, aquela galera que corria com o calcanhar também estava afastando, né, quem corria com o médio pé e antepé. Então não existe ainda uma verdade absoluta a respeito disso. Mas o que a gente tem sobre isso? Né? Quais são as informações que a gente tem? Né? Os estudos eles mostram que nenhum padrão de contato é totalmente melhor do que o outro. Então não tem essa de que o calcanhar ele é melhor do que a ponta do pé ou o médio pé, ou que o médio pé ele é melhor do que o calcanhar. O que muda, na verdade, são as demandas biomecânicas. E com isso, essas demandas biomecânicas elas vão alterar as demandas de cada um dos músculos, tanto para gerar potência, quanto para absorver carga, para dissipar essas cargas mecânicas após o contato. Né? Então, dessa forma, a gente tem algumas alterações em relação ao tipo de lesão que nós vamos ter. Né? Quem entra com o calcanhar tem determinados tipos de lesão, quem entra com o médio pé tem outros tipos de lesão. Então, nós vamos entender o que? A adaptação individual de cada tipo desses corredores, do calcanhar e com o médio pé. A gente também vai começar explorando agora um ponto mais comum dessa discussão, que é o quê? O risco de lesão.
Então, esse é o ponto mais central do nosso bate-papo aqui de hoje. Né? Eu vou falar bastante a respeito desse risco de lesão. Corredores que tocam o primeiro contato com o calcanhar tendem a apresentar mais dores aonde? Ali na região de joelho e na região de canela. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, né, de pessoas que têm condropatia patelar, síndrome da dor fêmuro-patelar, que são similares, né? Ou da síndrome da dor da banda iliotibial, né? Ou até mesmo algumas lesões ligamentares, né? Que isso acontece por conta do impacto causado, né? Por conta do contato inicial ter uma demanda maior na região de joelho e canela. E isso acontece principalmente em corredores que têm ou uma cadência muito baixa, e a gente vai falar um pouquinho disso também, ou um padrão de passada muito longo, o que intensifica ainda mais essa sobrecarga. Então reparem que essas pessoas que têm uma cadência mais lenta, né, e que têm um padrão de comprimento de passo mais longo, elas tendem a entrar em contato com o calcanhar. E por isso eles vão ter mais sobrecarga ali. Mas é importante que a gente pontue uma coisa aqui nesse momento. Tá? O fato de aumentar a demanda em algum lugar, e aí nesse caso no joelho, não está relacionado com o aumento na quantidade de lesões. É muito simplório, é muito fácil você linkar um ao outro, mas é muito mais complexo que isso. O fato de você ter uma lesão hoje está muito mais relacionado a uma associação com outros fatores que a gente também vai poder falar mais para frente, né? Mas agora, né, vamos olhar para um outro lado. Quem corre com um antepé frequentemente relata outras lesões. Não uma lesão no joelho, mas uma lesão no tendão calcâneo ou no tendão de Aquiles, que é normalmente falado. Lesões no gastrocnêmio ou no solear, ali na região da panturrilha, né? Ou até mesmo em metatarsos. Lesões por estresse em metatarsos. Reparem, eu não falei muito mais lesões em um ou em outro. A quantidade de tipos de lesões é basicamente a mesma. O que se modifica realmente são os locais. Um vai ter um foco maior no joelho, outro vai ter um foco maior lá na região de pé. Né? Então isso acontece porque o antepé ele tem um aumento de demanda muito grande no tornozelo e na musculatura que dali da panturrilha, né, que precisa sustentar o peso do corpo de forma repetitiva. Porque agora quem absorve essa carga não é mais o quadríceps, por exemplo. Né? São outras estruturas. Então aqui a história muda. Enquanto o joelho ele é poupado, porque o quadríceps vai ser menos utilizado, outras estruturas são mais sobrecarregadas. Agora, eu vou trazer um exemplo para vocês de um aluno meu, tá? Que é o Márcio. E ele passou por isso ali antes de me conhecer. Né? Ele chegou para mim já com esse histórico e eu vou relatar esse histórico para vocês e vou falar mais ou menos o que a gente fez ao longo desse nosso processo para ele correr uma meia maratona. Né? Então, assim, ele é um corredor de calcanhar, sempre foi. Ele sempre foi acostumado a correr com o calcanhar entrando primeiro. Durante muitos anos ele foi corredor de calcanhar. Mas, quando ele começou ali a entrar na assessoria de corrida, ter contato com outros corredores, com outros profissionais, ele foi vendo que muita gente falava para ele que ele tinha que abandonar esse padrão de contato de calcanhar para conseguir reduzir um pouquinho algumas questões que ele vinha falando, que eu vou colocar aqui para vocês, mas também melhorar a performance. Né? Então, por conta dessas influências e das tendências que estavam vivendo naquele momento, ele decidiu que ele ia mudar o padrão dele para o antepé. Só que ele fez isso do dia para a noite, sem ter o menor planejamento. Naquele momento ali, ele estava buscando o quê? Ele queria reduzir os leves incômodos que ele tinha ali no joelho durante os treinos mais longos e ele também quereria melhorar a performance dele na meia maratona, reduzindo o tempo final dele. Ou seja, ele queria performance, mas ele também queria diminuir dor num local específico. E a promessa em si era essa, né? De que corredores de elite corriam com o médio pé, que aquilo ali ia reduzir dor no joelho dele, que ele ia melhorar a performance e tudo mais. E aí? Vocês sabem o que aconteceu, né? Já tem uma ideia. Ele estava em alto volume de treino, porque ele estava buscando ali uma prova, né, que ele queria correr, que era uma meia maratona, estava em alta intensidade também, porque o pace dele já estava reduzindo, né, ele estava correndo mais rápido, então ele estava em alta intensidade, e ao correr com o médio pé e antepé, ele teve uma melhora nas reduções das dores que ele vinha no joelho. Isso ele falou para mim, Gabriel, de uma hora para outra, parou as dores, eu não estava sentindo mais nada. E ali eu falei, é isso mesmo, eu vou ter que focar nesse treino de médio pé e antepé aqui, e aí ele começou a aumentar ainda mais o volume, né? E aí o que aconteceu?
ele não tornou o joelho dele mais forte para absorver aquelas cargas. Não foi isso que ele fez. Ele simplesmente modificou a estrutura que ia começar a dissipar aquelas cargas mecânicas. E com isso o joelho dele parou de doer. Ele parou de fazer essa função. Pensa só, se eu vou no médico e o médico fala assim, olha só, tu tá com essa dor, para de correr. A dor não vai passar? A dor vai passar. Se não for algo determinante, a dor vai passar, pô. Você corre e sentia a dor no joelho. Parou de correr, parou de sentir dor. Mas ele não tratou a situação, ele não capacitou o joelho do Márcio, né? O que o Márcio estava fazendo era simplesmente falando assim, olha só, joelho, fica aí de boa, entendeu? Deixa que eu vou botar essa demanda para outro lugar. E quem começou a fazer essa função foram as estruturas da região de tornozelo e pé. Essa mudança ela provocou uma alteração de carga intensa em algumas estruturas, como, por exemplo, a planta do pé, os metatarsos e o tendão calcâneo. Estruturas essas que nunca foram treinadas para suportar essa demanda, já que ele era um corredor de calcanhar durante muitos e muitos anos. O que aconteceu? Em vez de resolver a dor no joelho, né, que, beleza, resolveu a dor no joelho, né? O joelho não está fazendo mais nada, então passou aquela demanda ali, né? Ele criou novas dores. E, em específico, com o passar do tempo, uma nova lesão diagnosticada. Ele teve ali uma tendinopatia no tendão calcâneo ou Aquiles. E aí, foi o pior de tudo. O pior de tudo é o seguinte, ele não trocou um problema por outro. Ele não parou de sentir dor no joelho para sentir dor no tendão calcâneo. Ele somente adicionou um problema, porque reparem, se ele voltar a correr com o calcanhar porque ele está sentindo dor no tendão calcâneo, a dor no joelho dele vai voltar. E aí ele vai ter dois problemas. E é isso que a gente chama de uma transição mal planejada, quando a gente sai de um contato para o outro de forma abrupta. Ele não capacitou as novas estruturas para absorver as cargas que iam começar a dar pancada atrás de pancada, e também não capacitou a estrutura anterior que ele vinha utilizando, que eram o quadríceps, o glúteo médio, o glúteo máximo, que a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Né? Então ele continua com essas estruturas que protegiam o joelho fracas ou incapaz de absorver a carga que ele estava tendo, né, ali em altos volumes. E aí agora ele tem uma estrutura que está fraca e uma que está debilitada hoje, que está lesionada, que é a região do tendão calcâneo. E aí é um problema sério, né? Porque isso vai gerar uma bola de neve, ou o que eu costumo chamar de cobertor curto. Um dia ele treina com calcanhar, sente dor no joelho. Outro dia ele vai treinar com médio pé, vai sentir dor no tendão. Nesse momento em que ele veio falar comigo, ele não estava conseguindo mais treinar com o médio pé, por dor. E estava com medo de treinar em altos volumes, entrando com o calcanhar e começar a sentir o quê? As dores no joelho e não conseguir mais bater o alvo dele, que era lá a meia maratona. Então reparem, essa não é a melhor proposta para evitar dores no joelho. Ou seja, mudar o padrão de contato não é a primeira proposta que você deve fazer. Tá? Eu posso fazer um vídeo igual a esse que eu estou fazendo aqui sobre o contato inicial, mas voltado para dor no joelho, se vocês tiverem interesse. Coloca aqui nos comentários se você tem interesse, né, em ver um vídeo desse sobre como evitar dores nos joelhos para corredores que correm com o calcanhar. Aí você bota aqui que a gente vai fazer um videozinho desse explicando o porquê que essa dor no joelho ela aparece e o como que a gente pode, de alguma forma, proteger essa articulação para que no longo prazo você não venha sentir dor no joelho, tá bom? Por outro lado, o contato inicial também pode ser utilizado de forma estratégica. Pensa só, imagina um corredor de calcanhar que está no meio de uma prova longa, como uma meia maratona, por exemplo, e começa a sentir dor no joelho. Alterar o padrão de médio para médio pé ou antepé pode ser uma proposta interessante, uma solução paliativa, que vai reduzir a sobrecarga no joelho naquele momento e permitir que ele termine a prova. Esse tipo de ajuste momentâneo, quando usado com bom senso, pode fazer uma diferença entre completar uma prova ou abandonar uma prova. Inclusive, essa foi uma das adaptações que eu fiz com um outro aluno meu, o Jorge, que ele vinha ali com uma dor aguda na região anterior do joelho, o tempo inteiro sentindo dor, sempre ali acima da patela, sabe? Bem ali na região central mesmo, e ela só começava a incomodar em treinos mais longos, quando ele passava do quilômetro 12. Então repara, quando ele chegava no quilômetro 12, ele já estava com uma dor que incomodava bastante ele. Então essa dor provavelmente começava antes. Por quê? Porque até chegar no quilômetro 12, o joelho dele aguentava.
o quadríceps dele estava aguentando o rojão de segurar a absorção de carga o tempo inteiro. Então, nessa questão específica, eu estipulei com ele o seguinte: a partir do quilômetro 8, ele iria adiantar um pouquinho o padrão de contato dele de médio pé, que é de calcanhar, para médio pé ou antepé, na intenção de reduzir a demanda do joelho antes de que ele chegasse num estado em que ele não conseguiria mais correr, ali perto dos 12. E isso ajudou muito esse cara. Por quê? Porque assim que o Jorge conseguiu terminar treinos mais longos, utilizando essa estratégia, ele consegue o quê? Ganhar capacidade para aguentar e fechar a meia maratona, que era o que ele queria. E em paralelo com isso, eu fui o quê? Já que eu tive uma redução de demanda nas estruturas de absorção de carga do joelho, né, quadríceps, glúteo máximo, glúteo médio, eu fui o quê? Eu fui capacitando ele no treino de força, justamente nessas estruturas. Eu fui dando maior capacidade para ele aguentar essa pancada que ele dava quando ele entrava com o calcanhar, né? Inclusive, na prova, a gente também utilizou essa estratégia. Eu falei para ele, olha só, em pontos específicos dessa prova, a gente vai colocar o teu padrão de contato para o médio pé e para o antepé para reduzir um pouco a sua capacidade de absorver carga com o joelho e mais para frente você voltar a correr com o calcanhar, que é a forma como você normalmente corre. Então, em pontos específicos da prova, ele fazia essa transição para o médio pé. Reparem, são momentos transitórios ali, né? Eu não estou mudando o padrão de contato dele de forma definitiva. E eu me certifiquei ao longo do período de preparação dele para aquela prova que ele tivesse capacidade mínima para aguentar aquela carga na região de médio pé. Então, reparem o quanto é importante entender a biomecânica da corrida de cada um dos padrões de contato para que você possa gerar intervenções até mesmo durante a prova e conseguir o resultado, né? Agora, e quando a gente começa a pensar em desempenho, né? Aqui o contato inicial também gera dúvidas, né? O contato com o calcanhar é mais comum em velocidades mais baixas, por exemplo, e para o mesmo corredor. Como é que isso funciona, né? Quando a gente está falando em um corredor específico e ele entra com o calcanhar nas velocidades, por exemplo, de 10 km por hora, que seria um pace de 6 minutos por quilômetro, né? Muito provavelmente ele vai ter um padrão de contato inicial com o calcanhar. Mas se ele for aumentando a velocidade dele, ele vai passar para um outro padrão de contato, que pode ser um médio pé ou antepé. Por exemplo, se eu coloco ele para correr na velocidade 16 ou 17, é muito provável que esse corredor não consiga mais entrar com o calcanhar e ele passe a entrar com o antepé ou com o médio pé, né? E isso se dá pela diminuição do tempo de contato com o solo e com o aumento da cadência. Então reparem, quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo em que eu fico em contato com o solo e eu aumento a minha cadência, né? Então, ou seja, eu tenho ali também a cadência como um fator que pode sim ser interpretado para alterações de padrão de contato. Mas isso não tem nada a ver com a eficiência da corrida, ou seja, o quanto que você gasta de energia para correr, né? Você não gasta menos energia correndo com o médio pé ou antepé em relação ao calcanhar. Todos os padrões de contato, eles têm biomecânica eficiente, porém de formas diferentes. Eles fazem a dissipação dessas cargas de formas diferentes. Existem estratégias que o corpo utiliza para absorver carga que se modificam em cada um desses padrões. E até hoje a gente não tem uma ciência robusta para dizer que um padrão é mais eficiente que o outro. Essa eficiência ela é individual e tem muito mais a ver com o conforto e o contexto que esse corredor está inserido. Quando a gente pensa numa pessoa que sempre correu com calcanhar, ela vai ter um contexto de vida diferente de outra pessoa que sempre correu com o médio pé, por exemplo. Não dá para comparar esses dois. Eles têm estratégias diferentes, eles têm contextos históricos diferentes. Provavelmente as lesões que eles já tiveram também são diferentes. Então não dá para a gente fazer essa relação de eficiência. É muito mais complexo do que isso, né? E quando a gente fala de cadência, né? Falei um pouco atrás que cadência também pode modificar o padrão de contato, né? Como que ela interfere nesse padrão de contato? Aumentar a cadência é inclusive uma das estratégias mais comuns
para mudar esse padrão de contato e com isso a gente reduzir o impacto e reduzir, por exemplo, a demanda no joelho. Mas é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque quando a gente faz uma mudança abrupta nessa cadência, né, ou com uma grande magnitude, eu saio de uma cadência, por exemplo, de 160 e eu vou para uma cadência de 180, que é o número mágico das cadências e tudo mais, né, eu estou fazendo um aumento ali de mais de 10%, chega a ser 15% de aumento. Isso, muito provavelmente, vai fazer com que ele altere o padrão de contato inicial de calcanhar para médio pé. Além de ser extremamente desconfortável esse aumento desregrado de cadência, né? Depois, se você tem curiosidade, faz esse aumento abrupto. Sai de uma corrida de 160, por exemplo, para uma corrida de 180. É absurdamente diferente. Você vai ter que ajustar muita coisa na sua biomecânica para aguentar essa cadência mais alta. E isso é extremamente desconfortável, tá? Então, o que isso vai acontecer? Se ele mudar o padrão de contato para médio pé ou antepé, isso vai aumentar justamente a demanda em músculos que possivelmente não estão preparados, como a panturrilha, os músculos intrínsecos do pé, tibial posterior, né, tendão calcâneo. Então, um exemplo clássico é um corredor que aumenta a cadência para poupar o joelho, porque ele vai fazer o quê? Vai diminuir a fase de voo, vai diminuir o tempo que ele fica em contato com o solo, né? E isso vai diminuir também o comprimento do passo, vai diminuir a demanda que ele vai ter para absorver carga. Mas aí ele acaba mudando o padrão de contato, né? E aí ele passa a não ter mais dores no joelho, mas ele passa, por exemplo, a ter dores no tendão de Aquiles, né? Porque a musculatura da panturrilha e a capacidade de absorver carga desse tendão não estavam preparados para essa nova demanda. E é aqui que entra a importância do treino de força. O treino de força é essencial para preparar o corpo para as demandas de cada um dos padrões de contato que a gente tem na corrida. No período de base, por exemplo, de um treino de força para um corredor, a gente vai trabalhar o quê? Justamente esses músculos que são mais exigidos na biomecânica da corrida desse cara, né? Para quê? Para a gente preparar esses músculos para quando o volume de corrida dele estiver lá em cima, eu não precisar ficar fazendo isso num período específico. Eu poupar esses músculos porque eles já têm força suficiente e têm capacidade funcional suficiente para aguentar essas demandas. E aí isso evita uma sobrecarga relativa e pode reduzir as chances de lesão. Por exemplo, um corredor de calcanhar, como o Márcio, que eu falei para vocês agora há pouco, né? Eu preciso priorizar o fortalecimento do glúteo máximo, do quadríceps, do glúteo médio e tibial posterior também. Por quê? Porque esses são os principais músculos responsáveis por dissipar as cargas e aguentar o impacto nesse padrão de contato inicial com o calcanhar. Já um corredor de antepé, ele precisa focar na panturrilha, no tríceps sural, né? Se você quiser dividir isso daí no gastrocnêmio e no solear, nos músculos intrínsecos do seu pé, na capacidade elástica do seu tendão calcâneo, que vão suportar a maior parte dessa carga, né? E durante o específico, como o volume de corrida já vai ser muito maior, ele vai, inclusive, manter essas estruturas ativas, né? Então a gente vai reduzir as cargas dessas musculaturas no treino de força para poupar essas estruturas. Assim, o treino de força ele não compete com o treino de corrida e vai evitar aquela clássica reclamação de que estou muito cansada, a perna está pesada, não estou conseguindo evoluir nos treinos de corrida por conta do treino de força. Essa estratégia de alternar prioridades ao longo do ciclo de treinamento é o que mantém o equilíbrio entre o treino de força e a recuperação desses músculos para aguentar o alto volume de corrida que ele vai ter ao longo do ciclo. Trabalhar os músculos certos no período certo de base e ajustar o treino no período específico para o que ele realmente precisa vai reduzir o risco que ele tem de lesões e, consequentemente, se ele continua treinando durante muito tempo, ele com certeza vai ter uma melhora no desempenho. Quanto menos tempo ele fica no departamento médico e mais tempo fica treinando, né, o específico que ele precisa, que é a corrida, mais rápido ele vai correr, mais fôlego ele vai ter, melhor ele vai ter o de desempenho. Então, qual que é o melhor padrão de contato? Hoje, vocês já sabem, a resposta é depende. O mais importante é respeitar o padrão natural da tua corrida ou do seu corredor e garantir que o corpo esteja preparado para lidar com essas demandas específicas nesse padrão.
Com planejamento, o treino de força e, claro, muita paciência, né, o corredor pode alcançar os objetivos com segurança. Se você é profissional da área, gostou desses assuntos, ou se é corredor e se amarrou nesse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo, fala comigo o que vocês querem que eu fale a partir de agora nesses vídeos aqui dentro do YouTube e a gente vai continuar essa conversa e essa discussão se realmente existe uma corrida ideal ou se na verdade a gente tem que entender a nossa corrida e a partir daí preparar o nosso corpo para continuar correndo. Bons treinos, vejo vocês no próximo vídeo.